dos malas! Fala comigo, bom ou não? No vídeo de hoje, a Zoe trouxe a Ariane e o Zene pra fazer o vídeo pra falar como trazer o seu pet pra Irlanda. Então, como o Lincoln explicou, a gente tá aqui com os nossos convidados especiais. A Zoe, que veio diretamente do Brasil, e é sobre ela que a gente vai falar hoje. O Zene e a Ari, que são os pais da Zoe. Vocês falam pai e mãe de pet? Ou vocês... O Lincoln ele não gosta de chamar, não gosta de falar, que eu falo que ele é pai dos peixes, mas ele não aceita. Aquaman. A galera da live quase Agora me você vai matou. querer, né? Não, a galera quase me... Aquaman aí vai, né? Aquaman aí... Mas a galera quase me matou na live, né? É. O Zene e a Ari vieram aqui contar pra gente como que foi o processo de trazer a Zoe do Brasil pra Irlanda. A galera tem muita dúvida sobre como trazer o cachorro, não sabe nem por onde começar. Por isso que a gente trouxe a Ariane aqui, que ela tá até com as notinhas aqui, que vocês podem sentar aí que vai ter conversa. Explica aí pra gente, Ari, como é que foi assim, todo o processo pra trazer a Zoe pra cá? Então, é um processo longo, né? A gente nem tinha ainda a data da viagem determinada quando a gente iniciou toda a preparação dela. Demora em torno assim de 4 a 5 meses. O primeiro passo principal é você fazer a microchipagem do cachorro. Ele precisa ter um microchip que seja reconhecido internacionalmente. Alguns municípios a gente já ouviu falar que é um pouco mais difícil de encontrar, mas qualquer cidade um pouco maiorzinha, as clínicas de veterinária já tem os microchips que você pode botar no cachorro. É bem simples, é como se fosse uma vacina, o cachorro não sente quase nada. É verdade, é tipo uma vacinazinha. É, uma mesmo? vacinazinha. Eu tava Diz que é do pensando. tamanho de um grão de arroz, É um isso? grãozinho de arroz. Eles normalmente onde? colocam no pescocinho, mas o dela já desceu um pouco, já tá tipo no meio das costas. Caraca, velho. É. Tô sabendo disso agora. Porra, ela já tá com um aplicativo lá onde tá o shape. E aí você consegue verificar no site da marca se ele é um microchip que segue as leis assim, internacionais, porque ele tem que ser lido por todos os dispositivos que eles usam em todos os lugares. Uhum. E não é muito caro, é em torno assim, de 80 a 100 reais a microchipagem. E é muito importante porque você consegue colocar todos os dados do seu cachorrinho, você consegue colocar fotos, você consegue colocar Você coloca os seus dados. os seus dados e a descrição Você de como tem ele tipo é. um aplicativo pra fazer isso tudo? O site, normalmente você tem um site. Que da hora. Então, se você alguma vez perde ou se ele é encontrado em algum lugar, eles conseguem verificar o seu endereço, seu telefone. Então, é uma etapa muito importante. Até pra quem não vai viajar pra ter o cachorro em casa. Né? Tem tudo. E tem GPS nesse negócio? Não, nesse chip? Não, né? tem. Mas seria legal, né? Que você perdeu o cachorro. Opa. Não, mas a gente vê muita notícia de tipo, eu achei esse cachorro aqui, eu levei no veterinário, verificaram se tinha verdade. o chip E acha a tinha pessoa. ou não tinha. E aí eles você acha a acham. pessoa, vai no Facebook e tal. Aham. Muito legal. E o microchip, então, ele é essencial pra vocês fazerem a viagem internacional pra qualquer lugar com o seu pet. Tudo que vocês fizeram aí nesse passo a passo, tudo era obrigatório, né? Sim. Ou algumas coisas vocês podem dar por opção? Não, tudo é obrigatório. Ah, tá. Aí, E só pra voltar, quanto tempo o processo inteiro demorou? Do chip? De tudo. a gente começou em julho, se eu não me engano, né? Junho, julho. E aí a gente acabou viajando em fevereiro, mas normalmente o processo, contando com o tempo de quarentena que você tem que fazer, é de 4 a 5 meses. Não. É um processo até E, longo. Aí depois que você põe microchip, o segundo passo é você tem que dar uma nova dose da vacina da raiva. Mas eu já dei a vacina um mês atrás. Não importa, a vacina tem que ser dada depois da data do microchip. Ah, tá. Você pode fazer até no mesmo dia. Eu botei microchip e já vou fazer a vacina, mas tem que ser posterior. Então, aí Caraca. mais uma dose da vacina, mais em torno assim de uns 80 reais, dependendo do lugar onde você vai. Aí você deu a vacina, você tem que esperar 30 dias. Esperou mínimo de 30 dias, você vai fazer um dos passos mais importantes, que é a solicitação do exame de anticorpos para raiva. Que basicamente ele serve para mostrar que a vacina foi eficaz, que o seu Sim. cãozinho está protegido. Esse é um exame que ele tem que ser feito por laboratórios aceitos pela União Europeia. Então, no Brasil, na época que eu fiz para ela, que foi ano passado, só tinha um, em Minas Gerais. Oh. Então, Lá, hein? Mas eu acho que Na tem nossa mais terrinha. lugares.
Eu vi que tem um site, né, que você consegue olhar a lista de locais. Aí eu vi que tem 2 ou 3 em São Paulo e um em Minas. E um em Recife. Deixa eu fazer uma pergunta. Mas esse processo é o mesmo... É igual se fosse um gato? Uhum. E se fosse... Uma cobra. Um coelho? Eu acho que é pra... Geral, é pet? Cachorro, gato, furões. Furões, sim. E mais um outro, e depois tem um outro processo para animais mais exóticos. Ah, tá. Ah, Mas o mesmo pra cachorro, gato? É o mesmo. E deve ter um lugar que tem uma lista que fala assim, esse pode, esse não pode. Tem no site do governo irlandês, que é tipo do Ministério da Agricultura aqui da Irlanda, eles têm todos os passo a passo que eu tô falando, e eles têm uma lista dos laboratórios autorizados por ele. Então lá, porque às vezes vai mudando, às vezes o laboratório perde o direito e eles estão em processo pra conseguir de novo. Ah, entendi. Então você tem que ficar um pouco de olho. O que a gente conseguir de link, a gente vai deixar aqui na descrição pra complementar. O que a gente não conseguir, aí não dá. Aí não tá. Não deu, não deu. Não vai tá. Não deu, não deu. Quando a gente tiver um cachorro, a gente acha que os caras... Mas a princípio tá tudo bem fácil de achar, né? assim, não É, tem muito mesmo problema. ler mesmo, né? Ler... Exatamente, né? Então a gente não conseguia encontrar muita informação concentrada num local. Então, por exemplo, YouTube, alguém que falasse todos os passos que nem a gente tá falando hoje, algum link que explicasse todos os Tudo, passos. né? Não, tem locais onde tu vai absorver a informação e aí tu vai ter que filtrar essa informação e ir atrás fazer as coisas, né? Eu acho que essa foi a maior dificuldade da preparação e era o que acabou gerando mais ansiedade em todo o processo, né? Porque até sobre a parte prévia de preparo, você consegue achar mais coisas, mas e como é no aeroporto? Como Sim. é quando eu faço escala? Como é pra embarcar? Você não acha, então você vai muito na tentativa, então você gera ansiedade, porque você vai estar, além de toda a mudança, o que a gente tava falando, né? O aeroporto já é um lugar que você já fica assim, tipo, meu Deus. Aí tem mais... E o pior de tudo é que mesmo tu não encontra informação específica no local, tu tenta o site do aeroporto, você não consegue. Você liga pro aeroporto, você liga ou pra companhia aérea ou pro aeroporto. Nenhum dos dois tem uma equipe qualificada para te dar informações específicas, né? Então, tu liga pra Gol, por exemplo, que a gente fez o primeiro trecho Porto Alegre-São Paulo. Como é que é para levar a Zoe? Não sei, eu acho que é só levar. Nossa. Os caras não têm essa informação. Só faz o padrão ali. Mesma coisa no aeroporto lá do Canadá, que a gente teve que ir pro Canadá, que é uma outra história também. Não tem informações gerais, por exemplo, que ela seria como se fosse uma mala de mão. Né? Então a Ariane, ela perdeu o direito à mala de mão dela, aquela, por exemplo, mochila ou qualquer coisa assim, por causa de ter a Zoe. E aí a gente teve que improvisar lá, colocar dentro da outra mala, fazer todo um outro negócio. Mas é uma série de detalhes e informações que é difícil de tu encontrar. E às vezes tu quer ligar, às vezes tu manda e-mail e mesmo assim tu não consegue, né? Só na pele mesmo. Só na pele. Skin the game. O que mais? Então aí esse Que mais? Né? Agora eu falo o que mais. Esse exame custa em torno de... Dependendo do lugar que você tem que cuidar. Como normalmente, quando eu fiz com ela, por exemplo, só tinha em Minas. Então eu tive que ver em qual veterinário eu ia fazer a coleta do sangue pra poder ver a questão de envio pra Minas, né? Porque tem um tempo hábil. Então tem que ver onde você vai fazer a coleta pra enviar. E é um exame que custa, assim, em torno de 800 a R$1.000, dependendo de onde você faz. Aí começou a ficar caro. Essa é a etapa mais cara, fora, assim, a passagem, dependendo de como você vai fazer o transporte. Mas é um exame que ele é vitalício, ele dura a vida inteira do animal, desde que você mantenha as vacinações em dia. Então, vale a pena, porque qualquer outra viagem que você for fazer, você já tem pronto. Já tá resolvido, né? Então aí, depois que você tem o exame, e você beleza, tá protegido, os anticorpos estão ok, tem que esperar 90 dias pra viajar. Depois de tudo isso resolvido, tem que esperar 90 dias. 90 dias pra viajar. Vocês, no caso, vocês não tinham passagem ainda, né? Não, nesse ponto ainda. A gente não tinha ainda, a gente tava decidindo a companhia aérea, porque a gente ficou muito tempo vendo a questão de como a gente ia vir, e então foi tranquilo, né? Esse tempo passou até um pouco a mais, mas tem que esperar os 90 dias pra poder vir pra cá. Saquei. E é só isso? Não, tem mais coisa, calma aí. Só isso, você acha que... eu achei que era isso, né? Não. Microchip, vacina. Aqui, já tá
gastar R$1.200. Você tá fazendo aí? Microchip, vacina, o exame de sangue e comprar passagem. Daí, enquanto você tá ali na quarentena do bichinho, você faz o preparo de toda a documentação. Porque pra você... Sabe? Hoje isso aí, a Zoe tá dando conversando, tá comentários, comentando, tá tipo, opa, Comentários, e nós tá aqui na cadeira. A minha, da Ariane, tá fazendo um barulhinho aqui assim, ó. Um dos documentos mais importantes que você precisa para entrar aqui, para fazer qualquer viagem internacional, é o CVI, que é o Certificado Veterinário Internacional. Esse certificado ele é emitido pelo Ministério da Agricultura no Brasil e você tem no site mesmo, você consegue ver os locais onde você faz a solicitação dele e normalmente são nos aeroportos. Pelo menos em Porto Alegre era dentro do aeroporto. Você tem que ligar para agendar a emissão do CVI um mês antes, pelo menos, da data dele. Para os outros países internacionais, ele tem uma validade de 10 dias. Mas para a Irlanda, especificamente, ele vale 5 dias. Nossa. Da data que você desembarca aqui. Que isso. Então você tem que ver o dia que você vai viajar, ligar e planejar. Eu vou desembarcar, sei lá, a gente ainda fez uma escala longa, né? Então a gente... Já foi encurtando. Foi né? encurtando. Mas vou desembarcar sexta-feira, meio-dia. Então, no máximo 5 dias antes eu tenho que estar com esse documento, não. Tá. Não tem custo fazer o CVI. É um processo Faz em qualquer lugar? Faz no Ministério da Agricultura. Então, no site do Ministério, você tem lá toda a lista, você liga, manda e-mail e agenda a data pra ir. E, desculpa te interromper, eu vi que tem... porque isso é no aeroporto, certo? Acho que depende da cidade. Isso. E aí, quando é no aeroporto, tem que olhar, tipo, o horário, porque muitas vezes é só o horário comercial. Então, se você tá viajando fora do horário comercial, você tem que se planejar pra ir dentro do horário comercial. A gente ainda teve o sufoco porque a gente fez no dia da viagem. Nossa. A gente embarcava 1h, a gente foi pro aeroporto às 9, pegou o documento pra poder viajar à tarde. E ele imprimiu errado. Ele imprimiu errado. A gente tava Deus. voltando, a gente tava em casa e ele falou, imprimi errado, preciso que vocês voltem, porque ele carimbou a data errada. Ele esqueceu de virar a data do carimbo. Então a gente voltou. Nossa, qual a Fez chance o do cara esquecer de documento virar a de data no novo. seu carimbo? Porque era o primeiro do dia. Era o primeiro? Era o Tá. primeiro Isso que eu ia do falar, dia. porque eu falava, outras pessoas estavam lá, ué. Então eu fui pra Porto Alegre de manhã, tipo 9, aí na cidade era tipo meia hora de distância, daí a gente tava chegando em casa, vocês têm que voltar. A gente voltou pro aeroporto mais cedo pra fazer a documentação. Então no dia da viagem vocês foram no aeroporto 3 vezes. Não, A primeira, depois voltou. Duas. Na A gente segunda foi vez vocês mais já foram cedo. pra... Já ficou lá. Mas ficou. na ansiedade, tudo pra dar errado, né? Você já fica assim, caramba, tô indo embora, tô me despedindo das pessoas, tô nervosa, tô E ainda triste, dá errado. feliz, E ainda... e pode dar problema. O coração meu Deus. tava saindo pela boca. Uma coisa é certa, né? É como você ir viajar. Tudo pode dar errado e tu imagina que pode dar errado. E mesmo estando lá no aeroporto, estando com tudo uma pastinha, com tudo organizado e tal, só depois de desembarcar, só depois de estar aqui dentro da ilha que Você fica tranquilo. a gente conseguiu ficar tranquilo. Não, pode tudo dar errado mesmo, porque o cara errar o carimbo é sacanagem, hein? É. Nossa senhora. Você imagina tudo. Menos que Menos que ele vai. E não é uma coisa que eu conferi, assim, né? Eu conferi, tá assinado, tá aqui direitinho, beleza, tranquilo, deu certo. Nossa. Ainda bem que ele viu também, né? Exatamente, foi o que a gente falou. Se ele não tivesse visto, a gente só ia ver quando a gente E desembarcasse ainda bem aqui. que ele viu e ligou, porque era muito fácil ele também ter... Foda-se. Deixa pra lá, né? Porque a gente tava com o prazo muito curto desses 5 dias. Ele ia dar... A gente saiu de numa segunda, né? E a gente ia desembarcar aqui na quinta. Não. Então, se ele trocasse a data... Nossa, então vocês fizeram uma viagem É porque a gente muito ficou um longa. dia em São Paulo antes de vir. Ah, tá. A gente passou uma noite lá justamente pelo voo pra ela. Ah, tá. Então, sorte que ele viu e ligou, porque ia dar problema. Aí, então, pra você tirar o CVI, um dos documentos que você precisa é um atestado de saúde assinado pelo veterinário. Aí, no site do mapa, você tem o modelo de atestado pronto já, para vários países. Aí, você imprime aquele atestado, leva pro seu veterinário. E a Irlanda, ela exige que pro animal entrar, ele tenha que ter tomado um antiparasitário. Um comprimidinho. Sim.
de 24 horas até 5 dias antes do desembarque. Por isso que o certificado dura menos tempo pra cá. Porque no certificado tem que estar o que o veterinário assinou, esse antiparasitário. Então você imprime esse atestado, agenda com o veterinário, vai lá, ele vai preencher, ele preenche dado de número de microchip, diz que o animal tá saudável, assina a marca, o lote do antiparasitário que ele deu. E esse documento você leva no dia pra tirar o certificado internacional. Nossa. É muita Eu tô aqui ouvindo e já tô perdido. Se a pessoa for trazer o cachorro, vai ter que pegar e ficar voltando no vídeo, fazendo as notinhas. Vai anotando aí. Isso aí, tem Mas que quando eu tudo. estiver editando o vídeo, a gente vai fazendo a nota e Escreve. tenta deixar na descrição Na ali. descrição também. Meio que, pelo menos, tópicos, O né? básico, né? É. Pra te dar um check. Tem né? os passinhos ali. Eu vou colocar também, nesse vídeo, eu vou colocar aquele timezinho que tá tendo agora no YouTube. E nada disso vocês precisaram de fazer uma tradução, toda a documentação ela já vem Verdade. em Vem inglês. tudo, tipo, o certificado de microchip vem em português e inglês, os documentos como é do mapa, o site do Ministério da Agricultura, né, do mapa do Brasil, ele é todo prontinho, assim. Ele tem um guia em português para países da União Europeia e tem uma parte Irlanda, que são diferentes, mas os atestados de saúde, o certificado já vem tudo em inglês, então que bom. isso não tem nenhum outro, português e inglês, né? Então é bem tranquilo, assim. Da hora. A questão mais é para entender se você prefere pesquisar no site do governo irlandês, aí vai estar tudo em inglês, né? Ah, sim. Mas ele é super explicadinho, acho que você usar tradutor, vai Dá pra- ficar bem tranquilo de entender. E aí um outro passo que é importante para quem tá vindo pra Quanta Irlanda. coisa! Pra Irlanda específico esse, né? Isso, é porque você precisa, quando chega no aeroporto, passar pela inspeção no aeroporto. O animal, ele precisa levar, tipo, um check, né? Ah, chegou. Então, você precisa agendar o horário com o local lá, o setor que faz isso aí. Então, você tem que mandar um e-mail para eles. Eles pedem pelo menos 24 horas antes do voo, mas eu indico mandar, assim, uns 5 dias antes. Que você coloca o número do seu voo, a data que você vai chegar, quais documentos você tá levando e eles vão estar prontos para te receber. É indispensável, você não pode sair da área de bagagem sem passar por eles. É muito fácil, quando você vai sair, é à esquerda, é uma portinha, são 2 mulheres. E elas são maravilhosamente queridas. A gente teve problema com a nossa mala, a gente ficou trancado na bagagem fazendo reclamação e ela me ligou. Onde você tá? Você saiu, você não pode sair, eu vou te procurar. Então ela veio, procurou a gente, Que legal. foi lá, daí você só mostra os documentos e paga 50 euros. E Claro! por isso que ela te Não ligou. ia ser de graça. Exatamente. Isso foi porque ela veio no avião, né? Eu ia perguntar isso. Uhum. É por isso que você teve que fazer esse processo aí, né? Aí esse seria o diferencial. Depois vai falar, né, um pouquinho sobre... As formas. Eu acredito, eu não sei exatamente das outras formas, mas eu acho que qualquer animal que entra no país vindo de outros lugares, você tem que fazer um tipo de checagem. Por que é importante, por exemplo, que o microchip seja reconhecido internacionalmente? Porque eles falam que se eles não conseguirem ler o microchip no dispositivo deles, o animal pode ficar em quarentena ou ele pode ser negado a entrada. Se os documentos não tiverem com a data correta, se não tiver tudo, eles podem fazer outra coisa. Provavelmente qualquer situação deve checar, né? Mas foi bem tranquilo, assim. Na verdade, a gente tava bem nervoso em relação a essa parte do aeroporto, mas foi a parte mais tranquila da viagem inteira, eu acredito. Legal. E você sabe qual é, tipo, se ela volta pra qualquer lugar? Tipo, se ela fosse recusada a entrada, vocês chegaram a ver isso? O que a gente viu é que se eles negassem a entrada por algum problema, assim, sei lá, a vacina não valeu, ou você passou a data do seu CVI, eles podem exigir que o animal fique em quarentena. Então eles levam pra uma clínica, hotel, e o cachorro fica lá, eu acho que são 30 dias, não sei exatamente quantos dias são, pra eles verem que ele realmente não tem nenhuma doença, né? Tá. Não Então, apresentou nenhum sintoma, talvez eles façam algum exame. entendi. Só que daí você não pode ver o cachorrinho, né? Isso que é Aí onde o cachorro você fica 30 dias no meio de tanto cachorro, tudo louco lá, porque os cachorros tá tudo doido, velho. Porque veio de uma viagem, tá perdido, Tem sozinho. que pagar. E aí, provavelmente, você tem que pagar. exatamente. Não me informei, porque eu não estava preparada. Mas você pagou 50 euros pra ela ver o seu documento. Com certeza. Foi isso Então daí vai. tudo, Eu ia né? falar uma coisa. Será que esse serviço, ele tem em todos os aeroportos? Porque,
por exemplo, Shannon é um aeroporto desse tamanhozinho, né? Ah, não, então é importante. No site do governo da Irlanda, eles falam que se você vem com o animal na cabine ou no seu voo, você tem que passar por Dublin. Provavelmente Você tem eles que não passar por têm Você Dublin. não serviço. pode... eu não tenho certeza, tá? Eu lembro de ter lido essa informação em algum lugar. Talvez tenha algum tipo de checagem no aeroporto de Shannon, não tenho certeza. Mas eu acho muito mais garantido vir por Pelo Dublin. Dublin, né? Que é o central. Faz E você sentido. falou a questão do seu voo, que vocês tinham que decidir seu voo, que era baseado nela. Você falou, não falou? Tudo foi baseado É nela. isso que eu ia Com perguntar. certeza. A sua viagem foi... É. A nossa vida é baseada nela agora, né? Porque não iria vir sem ela, então tinha que dar um jeito dela estar aqui. Então, além de toda a documentação, ela teve processo de emagrecimento, teve dieta é verdade, isso é nova, muito teve importante. que perder peso, né? Porque Conta aí pra gente um Que pouquinho sobre... tudo isso que a gente falou até agora, Foi que a antes Ari da comentou, tipo, qualquer doguinho precisa fazer, qualquer animal precisa fazer. Uhum. Agora parte pro especial Zoe, né? Tudo Zoe. que ela teve que fazer, Colocar a né? vinhetinha especial. Especial Zoe, né? é muito difícil. Eu vejo, assim, que ainda é muito difícil você viajar com seu animal de uma forma segura, né? Internacionalmente, assim. Quando a gente começou a pesquisa das companhias aéreas, a primeira opção que eu tinha visto, que eu tinha conversado, assim, era trazer ela como animal de apoio emocional, né? Então, tinha muitas companhias que permitiam você levar o seu animalzinho ali do seu lado no banco. E aí a principal delas, que era a KLM, que prestava esse serviço, parou. E as outras começaram a parar também. Então, a maioria já não transporta mais. Se transportam, você tem que ter uma documentação imensa de psicólogo, psiquiatra, realmente comprovando que você precisa do animalzinho do seu lado. A Zoe ainda tem uma restrição muito maior que a raça dela, né? É isso Que que eu ia falar. os cãezinhos que são braquicefálicos, que eles chamam que são do nariz achatado, já teve alguns casos de animais que morreram no transporte de avião Nossa. por algumas companhias, porque eles têm uma dificuldade maior de respirar, dependendo da condição da cabine ou do porão que eles podem ir, o animal sofre mais, né? Sim. Então as companhias começaram a restringir essas raças. Então, as principais opções que você tem de trazer o cachorro no avião, na cabine com você, no porão do seu avião, né? Relacionado à sua passagem aérea, ou como transporte de carga viva, que aí é em um avião de carga específico. Ah, tá. Que aí você tem que contratar uma empresa que faça isso, um despachante. Daí eu não sei direito a questão de valores e tal, mas isso aqui é um processo mais burocrático. E normalmente, Nossa, pra quem tem cachorros maiores, é o que eles usam. A Zoe, ela veio na cabine com vocês, assim, do lado? Ou Ela ela veio no veio colo. Como que foi? Os cachorrinhos que vêm na cabine, eles dizem que você não pode tirar ele da caixinha, né? Eles têm que estar numa caixinha de transporte que caiba embaixo do seu assento na Nossa. frente, embaixo do assento da frente, Sim, nos seus sim. pés. Então aí também tem outra coisa, tem companhias aéreas que o espaço é bem menor. Não imagino um cachorro cabendo ali. Então, basicamente, pra você levar o cachorro na cabine, ele tem que ser de uma raça bem pequenininha, o cachorro não pode ser muito alto. E ele tem restrição de peso. Quase todas restringem a 8 quilos o animal com a caixinha. Nossa. Então, E a caixa é pesada, né? aí a gente teve que achar uma caixa mais leve, pra não Nossa. implicar tanto no peso. É. Porque a maioria das caixas pesava, tipo, 1 quilo, 1,5 kg e não tinha como, porque a Zoe já Tinha que ser menos. A Você Zoe tinha que pesava- fechar 8 quilos. A Zoe né? pesava 9,400. Nossa. Então ela tinha que emagrecer 1,5 kg, mas ainda tinha o peso da caixa. E aí a gente ficava naquela dúvida, mas será que se na hora de pesar, se passar um pouco, eles deixam? Não sei, não tem essa informação. E aí tu ligava Vai pra lá, tu arriscar? não tinha essa informação também, de qualquer forma. Tu vai ficar de arriscar? mão Você vai atrás. arriscar chegar lá sabendo que ela tá pesando, sei lá, meio quilo a mais e eles não deixarem? Aí você não vai viajar? Não. Nossa, Né? Então a é gente foda. fez uma pesquisa extensa de companhia aérea pra descobrir que a Air Canada permitia 10. 10 quilos. Ah, na já cabine. Aí a gente pensou, bom, Já aliviava. não vamos procurar a passagem mais barata, porque não adianta. Vamos ter que pegar que ela possa ir Aqui dá. junto. E isso nos levou ao Canadá. Vocês tiveram que fazer visto?
Pra ir pro Canadá? visto Então, de trânsito. visto de trânsito. A gente fez uma escala de 15 horas no Canadá. E pra você fazer a escala, você tem que solicitar o visto. Visto de trânsito que dura 48 horas. Aí foi mais um processo que foi tipo assim, no fim do ano, entre Natal e Ano Novo, de pedido de visto, que você ficava, será que eles podem negar? Será que eles não podem Nossa. negar? Meu Deus. Aí, se não negarem, a gente já tem passagem. Se negarem, não vai dar tempo, porque já vai ser metade de janeiro. A nossa passagem era pra fevereiro. No fim, deu. No fim das contas deu certo, deu né? tudo certo. Deram visto. Depois de uma apreensão no fim do Mas ano. a gente pagou quase o dobro do valor, né? Porque... Não tinha opção, né? Mas ela conseguiu chegar a 8 quilos, né? Com a caixinha. Vocês fizeram uma dieta, então. Ela trocou pra alimentação natural, parou de comer ração. Ela conseguiu emagrecer saudavelmente. Né? É importante se dizer que com acompanhamento de veterinário, né? Não foi nada assim a louca, né? Então foi uma coisa pensada pra ela, né? E foi um processo longo. Eu comecei desde junho a fazer, né? Não foi uma tipo assim, ela tem que emagrecer em um mês. Não. Não. Foram 5, 6 meses ali de mudança de alimentação pra que ela pudesse se adequar e perder peso. Eita, trem azul. E eu não consigo ficar na minha dieta, rapaz, tá? Tá Aí, tirando. E na verdade a gente continuou com essa alimentação até hoje, que acabou sendo muito bom pra ela. Ela continua, voltou ao peso normal, até ganhou um pouco a mais desde que chegou, mas... Mas pisou na Irlanda, você já ganha uns 2 quilinhos. É. Isso aí não tem como. É pra todo mundo. E na escala no Canadá também tem uma taxa, né? Então quando a gente entrou, a gente teve que pagar $30 canadenses pra entrar com ela. Que era uma informação que a gente não tinha em lugar nenhum. Não tinha. A gente chegou lá, os caras, bom, para aqui e vai lá pagar. Pagar o quê? Pagar o quê? Aí cheguei lá no guichê, não tinha ninguém, porque normalmente nesses lugares, né, que mal e mal as pessoas... O cara tá dormindo ali. O cara né? lá tá lá dentro, jogando, sei lá, qualquer coisa. Age of Warcraft. E aí, tá, paga ali, $30. Aí, tudo bem, a gente tinha separado um valor pra gastar lá, comida, alguma coisa, já que a gente ia passar o quê? 15 horas. 15 horas, né? Então a gente tinha um valor lá, então pagamos $30. Mas essa é a dificuldade, né? Você não consegue achar informação. Então, dependendo do lugar que você faz escala, acho que se for dentro da Europa acaba sendo mais tranquilo, porque é a mesma documentação exigida. Como a Irlanda acaba sendo um dos países que exigem mais coisas, para os outros você já vai ter a documentação pronta. Mas... É que na situação de vocês foi meio que afunilando, assim, né? As coisas foram afunilando vocês e deixaram vocês com poucas opções. Exato. Não foi opções, aquela coisa que tipo, eu vou escolher esse ou aquele. E a outra questão era que, bom, a raça dela, eles não transportam em porão, né? Então, não era uma opção. Pagar transporte de carga viva, eu não me sentia à vontade, porque eu já sou ansiosa. Se eu ficar sabendo que ela ia estar viajando sozinha, eu ia estar, meu Deus, onde é que ela tá, eu não ia dormir. Então, pra nós, a opção era cabine. Porque eu sabia como ela iria se comportar na cabine. Né? Acho que a gente conhece nosso cachorrinho, a gente conhece o nosso pet, a gente sabe se ele vai se dar bem, se ele não vai, se ele vai berrar, se ele vai chorar. Eu sabia que ela ia dormir, que ela era pra ser tranquila. Ela é super tranquila. Ela passou todo o voo deitadinha, mesmo tendo pouco espaço embaixo ali. Ficou deitada o tempo inteiro, dormindo. Acordava um pouco quando passava comida, alguma coisa, aí a gente dava alguma coisinha pra ela, mas o tempo inteiro ali. Então, você tem que saber. Eu já ouvi relatos, assim, de pessoas que falam que meu cachorro chora o tempo inteiro se ele não tá no meu colo. Então, como é que você vai ficar num voo de 10 horas com seu cachorro chorando? Nossa, né? Então, você tem que saber se seu animalzinho... Isso vale pra crianças também. Exatamente, é a mesma questão. Imagina essa criança chorando 10 horas. Você não tem que fazer, porque eu não tentei tirar ela da casinha porque ela ficou tranquila, mas já ouvi relatos que alguns voos eles deixam você tirar o animalzinho. É isso que eu ia perguntar, eu não sabia. Eu não tenho certeza. A veterinária dela disse que tem casos que eles deixam você tirar, pode caminhar com o cachorrinho um pouquinho e tal. Isso depende muito da aeromoça, por exemplo. Se é mais gente boa e tal, não, vai. Imagina se tá uma aeromoça lá, a primeira vez que ela tá voando, ela vê esse cachorro, ela já vai achar que não pode. Provavelmente ela já vai ficar Depende da pessoa que vai estar do seu lado, talvez no voo, se for alguém que fique muito incomodado. Caraca. É um baita trampo. Mas vale. Mas tá aí, vale a pena. Vale Eu a acho pena. que a pior parte é isso de você, quando você coleta as informações pra se preparar, você pensa, caramba, é muita coisa, né? Não vou desistir, é difícil. Sim. Não é tão difícil. É demorado, mas as etapas não são difíceis, cada uma delas. Você tem que se organizar, né? Na época eu tinha o caderninho dela aqui, com todas cheia de post-it, de data e tal. Você organiza um cronograma,
grama, você vê que é Fica- tranquilo de É. fazer. Você tem um espaço longo, né? E é separar por passos mesmo. Exato. Não, é ruim fazer assim, eu vou mês que vem. Sim. Aí complica. Complica. É. Mas você acha que vocês fizeram foi a melhor escolha, tipo, não programar a sua viagem, finalizar tudo dela primeiro e depois comprar passagem? Foi melhor pra vocês? Pra né? nós foi porque a gente tinha muita limitação com ela, né? Uhum. Em relação ao modo dela vir. Então, a gente não tinha. A gente ficou. Como a gente ainda tava com ela emagrecendo, a gente não sabia quanto ela ia chegar de peso. Né? Ah, tá. Então, por exemplo, assim, a TAP, o espaço deles de altura da casinha é quase 10 centímetros menor do que a Air Canada, por exemplo. Ela não ficava em pé na caixinha. E uma das exigências que eles fazem é que o cachorro tem que poder ficar em pé. Uhum. Ele tem que ficar confortável, ele vai Sim, ficar senão vai horas ficar lá lá, dentro, né? Então já não dava pra ela, pra gente ir por essa companhia. Então foi uma das coisas que a gente escolheu. Então a gente achou a Air Canada pra fazer a parte internacional. E a parte nacional, né, que foi de Porto Alegre a São Paulo, a gente foi pela Gol. Ah, vocês compraram tudo picadinho? É, Tudo porque picadinho. não pode. Outra dica: não pode comprar o que eles chamam de Rota? cold share, se eu não me engano. Ah, então não São sei. voos, tem que confirmar essa palavra. Eu acho que é cold share. Que são quando você. A parte nacional é feita, a parte doméstica é feita por uma companhia parceira. Se eu tivesse comprado a Air Canada de Porto Alegre a Dublin, esse voo de Porto Alegre a São Paulo seria o que eles chamam de cold share. Ah, tá. E a empresa não transporta pet quando é voo parceiro. Ah, entendi. Por isso que a gente teve que Tem que fazer comprar a picado. parte doméstica separada, a parte. Ah. Entendi. Nossa. Aí talvez por isso que as paragens, as Escalas. Escalas. as escalas eram tão longas, né? É, A gente comprou um dia antes pra São Paulo. Aí, por exemplo, o valor da Gol pra levar ela foi R$250 na cabine. E no outro dia a gente pegou de São Paulo a Dublin. E aí a gente pagou $100 canadenses pelos 2 voos. Então Ah. foi muito mais barato Isso- a parte isso- internacional do que a nacional. Eu ia perguntar né? isso agora sobre o preço, se era muito caro, se era É. próximo da de um ano, mas não, né? Não, é a parte mais cara do preparo é o exame mesmo, aquele de R$800 mais ou menos. E eu não sei exatamente das outras companhias, tipo TAP, KLM, mas eu acredito que seja a mesma Sei. coisa. É, Não deve imagino. ser muito acima, não. No total, assim, quanto vocês gastaram? Contando com o 30 euros do Canadá. Que esse cara- Contando com 30 o aumento dólares. da nossa passagem pra poder levar ela, que foi Sim. tipo o dobro, né? Isso. Não, eu acho que assim, pra ela em si, o preparo, vamos dizer assim, de documentação e passagem, acho que ficou uns 2.000, né? Uns 2.000. Sério? É. Ah, até que é mais barato do que eu imaginava. É. Porque a gente tem a Pamela, que trouxe um cachorro muito maior e trouxe o gato. Uhum. Ela gastou Uns 14 mil uns 14 reais. mil. Aí eu tinha a É. impressão de que trazer qualquer... Você já viu aquela impressão, tipo assim, não, trazer um cachorro aqui... Não, mas isso foi contando com o transporte e tudo. Aí É. os 2.000, contando com o transporte Contando ou com só as os documentos? passagens. O dela Não, foi contando tudo, o com as processo das passagens. 8 todo. É que eu sei foi- que se você tem cachorro que é muito, por exemplo, até pra você levar no porão, se você tem uma raça que pode ser levada no porão, que pesa mais de 8 quilos, por exemplo, também tem o limite. Se eu não me engano, é 20 ou 30 quilos. Ah, tá. É. Se o cachorro pesar mais do que isso, aí você só tem a opção de transporte de carga viva. Ah, E aí é um processo que você É. tem que contratar outra empresa e provavelmente deve passar de 3, 4 mil reais, Nossa, dependendo. É, bem... Porque é um Muito bacana. processo mais acompanhado, eu acho que tem veterinários. Nossa, eu tô, sinceramente, tô impressionado. Achei muito barato. Vou trazer a bolota. Vamos fazer o rever tudo? Microchipagem, Número 1. vacina da raiva, Vacina da raiva. exame de anticorpos da raiva. Aí a quarentena, né? Os 90 dias de quarentena. espera. Preparo da documentação. Agendamento do CVI com o Ministério da Agricultura no Brasil. Visita ao veterinário para preenchimento do atestado de saúde. E emissão do CVI 5 dias no máximo antes da sua viagem. Top. Top. E pesquisar as passagens aéreas a que mais Exatamente. fecha com o teu dogginho. Exatamente. Perfeito. Isso aí. Tem mais alguma pergunta? Não, não tem mais uma pergunta. A gente fica por aqui, Acho que sim. né? Obrigado, Ari. Obrigado, Zé. Obrigada, valeu, obrigada, valeu. Zoe. Obrigado, Zoe, por vir. Uma beijão. Já tá com sono. Tadinha. E a gente fica por aqui, galera. Já sabe, né? Se inscreve, compartilha, curte. Manda pro tio, pro papai, pra vovó, pro cachorro, pra todo mundo. E Qualquer dúvida, é verdade. Vamos Os deixar Instagrams. os Instagram do Zene e da área aqui. E se vocês tiverem dúvida, pode mandar pra eles. E E o eles da vão Zoe saber também. muito mais que a gente. A Zoe As tem 8 tem Instagram? Instagram? não, tem ainda Instagram. não. Ela ainda Ainda não é uma não. blogueira. Ainda não. O dia que É. ela virar uma blogueira de viagens, Aí sim. talvez a gente crie um pra ela, mas no
momento não podemos viajar, né? Pois É. é. Ninguém pode. Então bora lá. Então Falou pra vocês, tá. galera. Falou, fui! Beijo, tchau. Ah, vou fechar aqui.